prazer de conhecer, o meu nome é Mariana Santarém e bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos de moda, beleza, unicórnios e miscelâneas de todos os estilos, falando sobre não apenas estilos, embora nós acabamos de falar sobre estilos, então na verdade nós estamos falando sobre paradoxos universais, sobre timey-wimey, whiny things e Doctor Who. Às vezes eu não sei também sobre o que a gente fala, mas nós somos uma família e um time de unicórnios muito felizes, então eu gostaria de te dar boas-vindas ao meu canal. E se você quiser se inscrever, você vai fazer o meu dia mais feliz e eu espero que eu possa fazer todos os seus dias muito mais mágicos. E se você já é um velho conhecido por aqui, oi de novo, e aqui está o seu abraço da nossa família louca e muito feliz. Oi! Hoje no nosso Guia de Sereias para a Beleza, nós iremos falar sobre manicure em gel. Eu gosto muito de esmaltar as minhas unhas em gel porque elas duram muito mais. Existem algumas desvantagens que nós iremos cobrir daqui a alguns segundos, mas vamos falar primeiro das coisas boas, vamos falar primeiro sobre TechPix. Vamos falar sobre esmaltação em gel. Vamos falar primeiro das vantagens. As vantagens é que elas duram muito mais. Depois que você pega a prática, você sente que você pode fazer nail arts e todas as coisinhas que você quiser com muito mais afinco, porque você sente que tudo não foi em vão, porque em 3 dias elas não vão estar descendo pelo ralo e sim, ainda paradas nas pontinhas dos seus dedos. Se você é uma pessoa muito ativa com as mãos, então se você faz trabalhos manuais, se você faz muita digitação e daí você sente a lasquinha, fica tudo se lascando, não lascando-se pra você, mas sim lascando as unhas, você vai ter um bom resultado com as unhas em gel. Agora, a grande desvantagem é que você vai fazer um investimento inicial porque você vai precisar dos esmaltes, você vai precisar da luz. Também é um pouco mais trabalhoso o processo da retirada, você precisa retirar da mesma forma que eu já mostrei em um tutorial anterior como você retira um esmalte em glitter, que é o processo de envolver o dedinho em acetona com o alumínio em volta. Eu não vou mostrar aqui porque eu acabei de fazer essas unhas, mas eu já tenho um tutorial mostrando que eu irei linkar aqui e no final deste vídeo aqui também. Mas não é tão complicado assim, leva 10 minutos, não é como se você estivesse fazendo toda a unha em gel, é apenas a esmaltação em gel. E depois que você retira a esmaltação em gel, se você fez por muito tempo, tipo 1, 2 meses, eu sinto a minha unha natural mais frágil. Então, o que eu quero dizer com isso é, se você quiser deixar a sua unha crescer, não é o meu objetivo, eu gosto de ter unhas curtas, porque mexendo muito com creme, maquiagem, roupas e etc, eu sinto uma maior praticidade na minha vida do dia a dia, tendo unhas curtas. Eu sei que muita gente faz isso com unhas longas, mas eu me incomodo com as unhas longas, eu prefiro as minhas unhas curtas, mas se você quiser deixar suas unhas crescerem, elas vão ficar muito bonitas e o esmalte em gel vai ajudar elas a ficarem mais duras, resistentes, mas quando você tirar o esmalte, elas vão estar mais frágeis. No entanto, com o esmalte, elas vão estar melhores. Então, é uma faca de 2 gumes, você vai ter que tomar uma decisão. Quando você começar a esmaltação em gel, elas vão estar lindas, mas quando você decidir parar, vão estar mais complicadas. Você vai ter que fazer um investimento inicial na cabine de luz LED, na base e no top coat. No entanto, você não precisa das cores dos esmaltes em gel. Você pode fazer a técnica sanduíche. Apesar de eu ter usado um esmalte em gel para demonstrar a técnica, esse tutorial também tem um tutorial de nail art natalina que eu mostrei pra vocês, que eu mostro pra vocês como também dá pra fazer a técnica sanduíche. A técnica sanduíche não dura tanto quanto se você usasse esmaltes em gel, mas é o que eu uso muito porque eu ainda tenho muitos esmaltes normais que eu utilizo de vez em quando sem a técnica sanduíche, só fazendo esmaltação normal, mas que também tem ótimos resultados. Na vantagem da técnica sanduíche é que ao invés de um esmalte comum só durar 3 dias até 5 dias, é que em mim, às vezes ele usa 10 corridos assim e ele continua muito bom. Claro que isso varia de mão a mão e varia muito também das suas atividades, da sua rotina, mas ele realmente dura mais e dependendo do seu top coat e da qualidade da sua base em gel, realmente é muito melhor a duração. Você encontra cabines de LED para fazer a esmaltação em gel a partir de R$60. Eu recomendo muito Mercado Livre e nem toda a perfumaria tem. Então,
o melhor lugar seria realmente compras online. Você tem boleto bancário, além de cartão de crédito, então você não precisa necessariamente ter o cartão de crédito para fazer compras online. Muitas pessoas ainda se confundem com isso, então eu gostaria de fazer esse pequeno esclarecimento. Este vídeo não é jabá, não está afiliado com marca nenhuma, então sintam-se livre para fazer as suas experiências nesse vasto mundo da World Wide Web. Eu gosto de referir sempre as pessoas ao Mercado Livre, mas também gosto de salientar que você tem que fazer uma boa pesquisa sobre os seus vendedores. Tem muitos que não são confiáveis, mas também tem muitos que são maravilhosos. Eu tenho ótimas experiências, gosto muito de fazer compras virtuais por lá. Então, existem coisas muito boas e muito ruins naquele site, mas saiba separar o joio do trigo por lá, e quando você aprende a fazer compras por lá, você encontra algumas das melhores barganhas. Ainda assim, eu recomendo muito que você também procure os top coats, que seria o extra brilho, que é muito necessário e você não pode abrir mão dele, e também não pode abrir mão da base em gel. Se você não utiliza a base e apenas o top coat, você não consegue fazer o esmalte em gel grudar, porque a base do gel é o que faz ficar grudadinho, porque senão o esmalte simplesmente despela. Simplesmente, se você passar um esmalte em gel, mesmo usando a lâmpada UV, ele vai sair como se fosse uma camada de nada na sua unha, gente. A base e o extra brilho em gel são essenciais. Sem eles, você não consegue fazer esmaltação em gel. Um esmalte sozinho em gel não funciona. Experiência própria! Eu adoro o Natal e é por isso que eu decidi fazer um pequeno tutorial de nail art natalina. São pequenas arvorezinhas de Natal nas minhas duas unhas. Eu não gosto de fazer filha única porque eu sinto que ela fica tão solitária, então eu sempre gosto de fazer duas unhas destacadas. E daí eu fiz pequenas árvores de Natal. Eu fiz elas viradas pra mim, mas você poderia fazer o inverso, viradas pra quem estiver olhando. E as outras três são como se fossem pequenos embrulhozinhos pra presente, o que você poderia fazer em todas as unhas, se você quisesse. É bem simples de fazer, e como eu disse, é utilizando a técnica sanduíche. Apesar de ter usado um esmalte em gel como base, você poderia fazer usando todos como esmaltes comuns. Você só precisaria, como eu disse, ter o extra brilho e a base em gel. E eu espero de coração que vocês gostem. Se você quiser, você pode fazer apenas o tutorial de nail art. Para realizar a esmaltação em gel, você vai precisar de alguns materiais especiais que não são os mesmos que você usa para esmaltação normal, justamente porque os esmaltes são especiais e eles precisam da cabine curadora especial. Essa é uma cabine que tem algumas lâmpadazinhas de iluminação UV. Não adianta colocar apenas as suas mãos para secar no sol, não adianta óleo secante, não adianta spray. Desses itens que eu estou mostrando, o único produto opcional seria a base fortalecedora. Você precisa só a base e o top em gel, e o esmalte em gel se você não quiser fazer a técnica sanduíche, que seria utilizando os esmaltes comuns. A base preparadora, você começaria ela, eu não gosto de utilizar desde a minha cutícula, porque ela torna muito difícil a remoção do esmalte em gel. É uma camada super fininha, muito fina mesmo, ela tem uma consistência super líquida, e depois eu coloco ela na cabine. Eu aplico ela de uma vez em todos os meus dedos, ela é muito fácil a aplicação, ela é quase um líquidozinho mesmo. E eu deixo secar pelo período de 1 minuto, embora tecnicamente você só precisa de 30 segundinhos dentro da cabine. Depois eu seco a base em gel. A base em gel é essencial. Se você não utilizar a base em gel, não importa o que você vai fazer depois, o seu esmalte em gel não durará. Você pode usar um esmalte em gel em cima da sua unha normal, você pode usar o esmalte em gel separado e ele não vai durar se você não utilizar a sua base em gel. Depois da sua base em gel ter sido curada dentro da sua cabine por aproximadamente 1 minuto, você vai precisar de álcool a 70% e um paninho que não tenha fiapos. Em outras palavras, não utilize algodão, eu gosto do papel toalha, e você vai limpar o excesso de grudento que vai ter em cima dele. Isso é muito importante antes de seguir para o próximo passo, que seria o esmalte em gel. Você quer trabalhar com camadas muito finas para não facilitar que ele pelanque. Como eu disse, a base é muito importante, ela vai facilitar que o esmalte realmente tenha aderência. Sem ela, não adianta utilizar o esmalte sozinho. Esmalte em gel sozinho não funciona, você precisa da base e do extra brilho ou top coat em gel.
O esmalte em gel, camadas bem fininhas, gente, ele é muito legal, super duração. Se você usar um esmalte em gel sozinho com a base e o top coat, o extra brilho de longa duração, você pode fazer até 2 a 3 semanas de duração. E eu deixo ele durante 1 minutinho na minha cabine e limpo novamente com álcool. Depois, mais uma camada para ter o máximo de opacidade. Eu utilizei o branco aqui porque ele é uma ótima base para minha nail art. Em seguida, você poderia seguir direto para o extra brilho, mas eu vou fazer um pouquinho de estripulias, um pouquinho de shenanigans com as minhas unhas para torná-las propícias para esse período do final do ano. Eu comecei cortando algumas esponjinhas velhas de maquiagem e um esmalte glitter vermelho. Esse daqui eu vou fazer as minhas arvorezinhas de Natal. Utilizando 2 fitas adesivas, eu vou colocar elas formando um triângulo, porque esse daqui vai ser o decalque que eu utilizarei para fazer minha arvorezinha de Natal. Você pode fazer a árvore tanto direcionada para você, quanto direcionada para as pessoas. Eu sei que é muito difícil normalmente conseguir uma opacidade com esmalte de glitter, então este daqui é um truque ótimo que você não precisa usar apenas para nail art, nem para esmalte sem gel, é ótimo. Você coloca um pouquinho do esmalte com glitter na sua esponjinha e a esponja vai absorver um pouquinho do esmalte transparente, deixando praticamente só o glitter. Fica mais fácil do que despejar glitter em cima do esmalte transparente e depois você vai ver, mas nós vamos carimbar. A aplicação em carimbo facilita muito nós colocarmos certinho na área do decalque. O Durex vai impedir que acabe indo parar onde nós queremos, onde nós não queremos, por sinal, fazendo com que o desenho fique bonitinho no formato do triângulo. E nos outros dedos eu vou fazer um pouquinho de um design com fitas guias. Essas fitas guias são próprias para nail arts, você encontra em perfumarias. E basicamente eu quero criar a ilusão de como se fosse aqueles embrulhos de Natal. Essas fitas serão retiradas depois, então eu só coloquei elas fazendo mais ou menos um zigue-zague, cortando umas às outras. É bem facinho de colocá-las, elas são muito fáceis de retirar, elas não são propositalmente para ficarem nas suas unhas. Assim como o Durex, acontece que elas são uma versão muito fininha do Durex. Aqui com a esponjinha, você pode ver, eu tenho um esmalte que ele foi absorvido quase todo o esmalte transparente e eu tenho praticamente só o glitter. Então, novamente, eu faço várias camadas disso, que eu coloco o glitter, deixo secar um pouquinho, eu espero mais ou menos uns 30 segundos a 1 minuto, depende um pouco quão rápido é o seu esmalte de secar. E daí, utilizando uma pinça, eu dou batidinhas com a minha esponjinha em cima. Eu estou utilizando esmaltes completamente normais, você poderia fazer isso diretamente em cima da sua base em gel. Eu só estou utilizando em cima do esmalte em gel porque eu tenho esmalte branco e isso facilita com que os designs mostrem mais facilmente. Esse truque da esponjinha é maravilhoso. Você pode utilizar ele com qualquer esmalte em glitter que você tenha e vai ficar muito mais opaco, faz muita diferença. Depois, nas outras unhas, as unhas que eu tenho, as fitas guias, eu utilizei um esmalte dourado. Eu utilizei 2 cores, na verdade, porque eu não gostei muito do primeiro tom de dourado. Você poderia usar apenas um. E eu pintei sem nenhuma preocupação por cima das fitas guias mesmo. As fitas guias irão impedir que o esmalte escorra para além delas. E eu só pintei elas de dourado. É assim que você faria numa técnica sanduíche, você pintaria a unha por cima da sua base em gel. Você precisa da base em gel. Para fazer a técnica sanduíche, você precisa da base e do top coat, como eu já disse algumas vezes, mas eu estou salientando. Então você teria a base em gel, um esmalte comum, como esse que eu estou utilizando, douradinho, e você esperaria secar. É importante esperar o seu esmalte comum secar antes de passar o seu extra brilho em gel. Eu estou retirando tanto o Durex quanto as minhas fitas guias utilizando uma pinça, facilita bastante a vida. Você pode perceber que eu tenho umas linhas super precisas e foi muito fácil conseguir. Essa é uma nail art maravilhosa, se você for principiante, ainda é muito fácil de conseguir. Ela também é muito fácil de fazer, mesmo sem ser com a sua mão dominante. Ou seja, se você é destro, você consegue fazer muito bem na sua mão direita e vice-versa. Então, eu realmente adoro ela, é muito gostosinha de fazer. Como você pode ver, ter o esmalte em branco embaixo ressalta muito, muito, muito quando eu tiro as minhas fitinhas guias. Fica super bonitinho, fica super dengoso.
E eu quero deixar então o meu esmalte secar, e depois que o meu esmalte comum seca, eu estou vindo um pouquinho com a minha base, aquela preparatória que eu utilizei fortalecedora, só porque ela é muito fininha, mas você poderia usar um extra brilho comum nesse momento e utilizar para colocar o seu glitter e estrelinhas. Eu utilizei uma estrelinha na ponta da minha árvore de Natal e um pouquinho de glitter em bolinhas para fazer as minhas bolinhas, as minhas árvores de Natal. Você também poderia utilizar esmalte para fazer pequenas bolinhas. Você poderia usar a ponta de um palito de dente, a ponta de um palitinho de laranjeira, como esse que eu estou utilizando aqui, para fazer pequenas bolinhas na sua árvore de Natal. Fica do encargo do que você gosta mais. Normalmente, se você fizer de esmalte, você pode fazer com várias cores, assim como com glitter. Realmente eu gosto muito de nail art porque mostra sua criatividade e eu encorajo vocês a fazerem nos tons que vocês quiserem. Eu utilizei tons bem natalinos, mas ficaria lindo, por exemplo, em tons pastéis. E falta limpar ali a cutícula, mas vocês já viram um pouquinho no close. As unhas estando bastante sequinhas, eu dei uma curada aqui na minha base fortalecedora que eu utilizei para os glitters. Fiz a mesma coisa no meu dedo anelar, que é a minha outra unha de super destaque, e segui com o meu top em gel. Se você fizer as unhas com a técnica do sanduíche, eu recomendo você deixar, se o seu esmalte seca, assim, não demora muito para secar, eu recomendo que você espere pelo menos de 5 a 10 minutos antes de passar o seu extra brilho em gel. Por que eu recomendo isso? Porque não é bom você usar nem óleo secante passe longe e nem spray secante. Você quer deixar ele secar naturalmente e depois passar o seu extra brilho em gel e deixar ele curando na sua lâmpada UV por aproximadamente 1 minuto. Eu gosto de fazer 1 minuto e meio porque eu tenho muito medo dele estar um pouquinho molhado, mas ele não vai ficar molhado, eu tenho apenas medo. Uma coisa muito importante é que, principalmente se você fizer a técnica sanduíche, sele a pontinha da unha com um pouquinho do seu extra brilho top coat. Isso vai ter certeza da longa duração e utilize no final um pouquinho de álcool para tirar qualquer pegajoso de cima da unha e limpe a sua cutícula com um pouquinho de acetona do esmalte normal. E aqui está o seu nail art final, o seu design e a sua técnica de unhas de gel e técnica sanduíche. Muito obrigada por assistirem, por tudo. Se você gostou desse vídeo e você é novo no canal, por favor, se inscreva. Não esqueça também de se inscrever nas anotações para receber um aviso sempre que eu colocar um vídeo novo, porque nem sempre eles vão parar na sua caixa de inscrições no YouTube. Eu sei que vários youtubers que eu adoro, eu não recebo os vídeos na minha caixa de inscrição, porque o YouTube às vezes é malvado e não colabora. Mas eu espero que você receba os meus, que você se divirta e principalmente eu espero de coração que você tenha um dia mágico e que eu te veja nos próximos vídeos. Tchau!